Olá, está no ar mais um programa Fala Vereador. Para nós é uma satisfação ter você como telespectador e ter conosco o vereador Felipe Phelps. Vereador, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Melise, eu que agradeço. É um prazer estar falando com vocês, trazendo um pouco de informação para a nossa cidade, para a nossa população. Que bom. O vereador Felipe Phelps é muito atuante na Câmara Municipal de Uberlândia, não perde nenhuma sessão. Então, por isso, eu queria conversar com o vereador justamente sobre o andamento dos trabalhos aqui no plenário da Câmara. Vereador, recentemente eu vejo uma posição mais atuante, quer dizer, sempre foi muito atuante, mas uma posição mais forte da oposição no plenário da Câmara. Isso se deve a questionamentos também com relação à representatividade nos últimos dias, né? Ao questionamentos por parte da sociedade e uma oposição buscando mesmo, até mesmo a representatividade moral do Poder Legislativo de Uberlândia, né? Que anda aí meio descredibilizado, sim, né? Sim. Nós temos vivenciado isso, e eu queria saber sobre esse papel justamente de fortalecimento ou não do Poder Legislativo nesse momento, né? Nesse momento em que o Poder Legislativo é exposto e ele é motivo de observações e análise e muitas críticas, né? Como que o senhor vê esse momento? É importante esclarecer, né, Melisa, que esse processo ele tem acontecido a nível nacional, né? Já há algum tempo, vamos colocar os últimos 6, 8 anos, a gente tem visto uma mudança do envolvimento da população junto ao cenário político. E aí a gente está falando de executivo e legislativo, principalmente, sim, né? E agora também o judiciário entra nesse foco da população, onde os três poderes estão com uma descredibilidade junto à população. Então, o desafio hoje de quem está, né, como eu estou, vereador, é tentar mostrar para a população a relevância e a importância dos poderes e, ao mesmo tempo, combater para que eles sejam novamente dignos aos olhos da população, né? Então, a gente tem sofrido esses enfrentamentos. É normal que a população se indigne, né, com o cenário, com os processos de corrupção, com todo essa mácula que existe da história do nosso país. Então, Uberlândia não é diferente, né? Infelizmente, e a gente tem visto a Câmara Municipal e o Poder Executivo ser foco de manchetes e reportagens envolvendo questões de corrupção, de manipulação e de processos que não são bem quistos pela sociedade, obviamente, porque são ilegais, né? E por isso são repudiados. Porém, o nosso desafio é justamente o que eu já disse, mostrar que existem pessoas aqui dentro, que existem pessoas que querem fazer um trabalho diferente e que vale a pena se lutar por um país mais digno, por uma coisa mais ética e mais correta. Então, o que nós temos enfrentado aqui, o que a gente tem visto, é justamente que as pessoas que aqui acreditam que precisa-se mais de transparência, de mais clareza, de mais seriedade com o trabalho, temos feito apontamentos diariamente nas sessões, através de requerimentos, através de ofícios ao Poder Executivo, através de provocações ao Judiciário, ao Ministério Público, né, mediante denúncias, para que sejam investigadas situações e que eventualmente vão desencadear situações dissaborosas, né, que vão mexer com o cenário nosso municipal, com pessoas que têm poderio econômico, pessoas que muitas vezes estiveram, às vezes, no poder e que, às vezes, estão ainda ocupando cadeiras dentro do poder. Então, é importante que a população possa ter essa credibilidade no Legislativo. Então, isso é parte do trabalho que a gente faz dentro da ótica do papel fiscalizador do vereador, né? Que é a atribuição nossa nata. Nós não estamos aqui simplesmente para votar projetos. Isso. Né? E aí a gente entra... Até, desculpa te interromper, naquele desequilíbrio que a gente estava falando, né? Onde a gente tem hoje, na Câmara Municipal, dos 27 vereadores, o governo, né, tinha uma bancada de 18 vereadores que o apoiavam praticamente em tudo o que propõe. Com unanimidade. Né? E hoje o cenário tem mudado, né? Com essa situação envolvendo os nossos parlamentares, essa bancada já se reduziu para 15 vereadores, né? E como o presidente não vota, então hoje eles têm basicamente 14 vereadores, que é o número necessário para aprovar. No limite. No limite, né? Então eles muitas vezes estão tendo dificuldade de fazer o jogo do governo, ao passo que se um vereador não estiver presente no plenário,
pode ser que eles não consigam aprovar determinada pauta. Vereador, o senhor tocou desculpa até estar aqui interrompendo, mas o senhor tocou num ponto muito importante, que é justamente sobre a representatividade. Também apoio do prefeito municipal aqui na Câmara Municipal. Isso mudou nos últimos dias, porque muitos eventos que aconteceram envolveram justamente a base do prefeito municipal. Isso desestabiliza politicamente também dentro da Câmara Municipal, também com relação aos acordos aí, com relação ao entendimento, né, do que tinha a base do prefeito aqui com o executivo. E além disso, também o executivo também tem sido alvo aí de muitos questionamentos, né? Quer dizer, são denúncias de corrupção expostas a nível nacional, né? E isso aqui dentro da Câmara Municipal, isso também perde, quer dizer, há um enfraquecimento dessa base aqui dentro. É um processo, né, mais uma vez infeliz e natural, né? Quando você tem situações envolvendo os gestores, né? Então, se você tem descrédito do prefeito, do vice-prefeito, ou de secretários, ou de pastas, né, do município, como foi o caso da denúncia, né, a nível nacional que aconteceu, né, na nossa cidade, isso traz realmente uma ruptura desse processo de controle de um cenário, né? Uhum. E a gente também pode sofrer isso dentro do legislativo, é bom deixar isso claro, assim como o judiciário também. Então, todas as esferas de poder, elas participam de uma construção contínua de credibilidade. Então, sempre que há uma ruptura, isso se desestrutura, né? E, logicamente, aquele órgão, aquele segmento, ele fica em total descrédito com a população. E retomar isso é muito difícil, né? Então, através desse processo que o Executivo hoje tem tido as dificuldades de poder aprovar pautas, de poder trazer realmente a discussão como eles gostavam de fazer, que era no atropelo, né? Então, na verdade, não havia discussão. Então, é por isso que a gente brinca, porque, infelizmente, quando se faz as coisas a toque de caixa, como estava sendo feito, muitas vezes o reflexo é esse que a gente está vendo agora, né? Porque não é imediato. Às vezes, 2, 3, 4 anos depois, vai vir o reflexo desse processo que não foi feita a análise da forma adequada. Agora, vereador, com relação a essa oportunidade do grupo da oposição ou de grupos que não apoiam o prefeito a se adequarem melhor ou obterem mais espaço nesse momento, né? Parece que agora os projetos estão indo mais para as comissões, estão sendo discutidos. Como é que está esse processo? Essa é uma reivindicação que a gente já tinha desde quando assumi, né? A minha formação é em Direito, então, como advogado que sou, a gente tem muito prezar pelo processo, né? Pelo trâmite regular das coisas. E aqui na Câmara a gente tinha essa certa dificuldade, que as comissões não faziam as reuniões da forma adequada, da forma regimental. Então não era respeitado o procedimento correto, né? E é uma reivindicação que desde o primeiro dia eu venho fazendo. Mas isso cabe ao presidente de cada comissão, né? Eu sou relator da comissão de Finanças e Orçamento, por exemplo, e dentro dessa comissão passam 80% dos projetos que são apresentados pelo Executivo, porque todos eles mexem com recurso público, né? Então, como relator, eu tenho posicionado em vários projetos, inclusive esse mês a gente sugeriu a devolução de 2 projetos para o Executivo e a não tramitação de um. Né? Por que isso? Porque projetos estavam vindo de forma incompleta. Estava faltando impacto orçamentário, que é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Estava faltando manifestação do DEMAI num projeto que estava propondo isenção de água e esgoto aos órgãos federais, né? Aos órgãos da União. Então, são naturezas que são essenciais para a regularidade do projeto. Né? Não tem como você aprovar um projeto que está incompleto. Então, fizemos essas manifestações, porém, como a gente disse, o governo ele está passando apertado, mas ele ainda tem a maioria. Uhum. Então, os demais membros da comissão votaram contrariamente à minha sugestão, ao meu encaminhamento. Então, acabei perdendo a votação dentro da comissão e o projeto tramitou e foi aprovado, na minha visão, de forma incompleta, de forma irregular. Mas isso não pode ser contestado além da Câmara Municipal, vereador? Com certeza, né? E aí entra o nosso papel de fiscalizador, né? No ponto de apresentar isso como no formato de denúncia
ao Ministério Público, aos órgãos responsáveis para a apuração da irregularidade e inconstitucionalidade dessa lei. Eu queria até que o senhor detalhasse mais com relação ao projeto do DEMAI, porque o DEMAI também foi há pouco tempo objeto aí de questionamento com relação Sim. a práticas ilícitas de contratos, de transferência de serviço de limpeza. Exato. Né? E esse é justamente o apontamento que eu coloquei, Melissa, porque o DEMAI, ao assumir o DEMAI, né, nessa gestão, o prefeito atual, ele tinha no cofre do DEMAI mais de 70 milhões de caixa, ou seja, superávit. O DEMAI tinha superávit, tinha caixa sobrando, né? E é lógico que seria revertido em investimento, não era dinheiro parado. Mas ao transferir a coleta de lixo para o DEMAI, que foi uma decisão de governo, uma decisão desse prefeito que hoje aí está, ele levou uma dívida que era do Poder Municipal Cidade de Uberlândia para a autarquia DEMAI. E com menos de 2 anos, ele conseguiu colocar o DEMAI em prejuízo, né? Então, em menos de 2 anos, aquela conta de lixo consumiu os 60, 70 milhões que havia em caixa e hoje o DEMAI estava em negativo, né? Tanto é que veio aquele aumento de água no começo do ano de 2019 com a justificativa de que o DEMAI estava quebrando. Tá. Então, que precisava aumentar a receita para equilibrar as contas. Sei. E aí agora vem um projeto que o mérito dele é importante, que é uma correlação entre os poderes. O que ele diz? Que órgãos da União, como, por exemplo, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública Federal, né, que são entes que trabalham, aí a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que são órgãos que trabalham em prol da sociedade, teriam isenção de água e esgoto. Então, o prédio muitas vezes é um prédio municipal, ou às vezes é um prédio próprio que foi construído, e o órgão teria isenção de pagar as taxas de água e de esgoto, né, para poder operar a sua atividade. É uma forma do município ajudar Sim. a operação desses órgãos, né? Não tem nada de ilegal nessa proposição. Sim. Só que o que é o X da questão? O projeto não trouxe para nós qual o impacto financeiro que isso vai trazer no caixa do DEMAI. Claro. Né? Então, quantos órgãos da União Federal existem hoje instalados em Uberlândia? Nós não sabemos. O projeto não trouxe esse número. Então, eu não sei se nós estamos falando aqui de uma isenção de 5 mil, de 100 mil, de R$500 mil ou de R$1 milhão. Sei. Então, nós estamos falando de um órgão que está quebrado, Sim. que é o DEMAI, né? Que está agora dando isenção de taxas para um órgão da União. Ou seja, esse buraco ele vai aumentar. Vai aumentar. Então, para que a gente pudesse votar isso de forma consciente, de forma a entender os impactos que isso vão trazer no município, era preciso que o projeto trouxesse esses números. Mas essas informações, elas não são essenciais? Elas não são necessárias? Exatamente. Elas não são até constitucionais? E por isso o meu parecer foi de que o projeto não respeitava a lei de responsabilidade fiscal, que é uma obrigação do município apresentar esses dados. Mesmo né? assim não houve entendimento plenário. Então, isso. Então, o que o projeto trouxe foi uma declaração do secretário de Finanças falando de um impacto de R$100 mil. Mas ele não discriminava o que estava acontecendo. Se nós estamos falando de taxa de alvará, de taxa de funcionamento, de taxa de lixo, de taxa de coleta, de taxa de iluminação, o projeto não especificava. E não houve nenhuma manifestação do órgão direto, que é o DEMAI. Sim. Então, o projeto estava incompleto, irregular. Né? E essa situação será reportada aos órgãos competentes para eventual apuração. Porque nós temos o papel de fiscalizar, mas nós não temos como apurar as questões. Né? O vereador ele não instaura um processo contra o prefeito ou contra um projeto. Então, a gente leva o órgão responsável para que ele tome conhecimento e adote as providências legais. Vereador, rapidamente, está vindo a LOA para aprovação, a expectativa aí de aumento da arrecadação. Qual a expectativa de vocês nesse projeto? Na verdade, é uma preocupação muito grande, Melissa, porque ao trazer uma projeção de 2 bilhões e 800, que era do ano passado, para 3 bilhões e 300 mil, que é a proposta para no ano de 2020, num cenário onde nós sabemos que a economia não está se desenvolvendo nessa proporção, temos um receio muito grande
de que o prefeito deixe restos a pagar para a próxima gestão que possam inviabilizar a própria prefeitura de funcionamento, né? Ou seja, o cenário que hoje está se colocando é similar ao cenário que o prefeito atual alega ter recebido do prefeito anterior. Então, uma incoerência muito grande de atuação e de postura. Estamos debruçando sobre a LOA para justamente entender os reflexos dessa propositura, para que possamos votar de forma consciente, apresentando dentro dela emendas para as áreas específicas onde a gente acredita serem necessárias. Eu acho que o desafio de vocês agora, nesse momento, é fazer entender a população sobre esse problema aí, né? Porque é uma discussão técnica, polêmica, né? Que muitas vezes as pessoas não metem, mas não é bom crescer a receita do município? Mas o fato é que, de concreto, ela não acontece. Estima-se 3 bilhões e, na prática, às vezes o município vai arrecadar 2 bilhões e meio. Então, você cria um buraco de 1 bilhão no orçamento que você não tem como tampar ele depois. Ok, vereador, olha, suas informações foram muito importantes. Não sei se a gente ainda grava esse ano, mas agradecemos a sua participação, esperamos tê-lo conosco brevemente. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar gravando com vocês e levar a nossa população um pouco mais do que acontece dentro da Câmara Municipal, que é tão importante que o nosso povo conheça o nosso trabalho, conheça a importância do Legislativo, voltando a trazer um pouco da credibilidade que ele merece. Ok. E são com esses esclarecimentos a proposta desse programa e nós agradecemos a sua participação.